Para fazer a limpeza de arrefecimento do estilo, primeira coisa, com carro frio, soltar essa mangueira aqui de baixo, que é a do radiador. Fazendo isso, praticamente toda a água vai soltar, certo? E depois, o que eu faço? Eu solto essa mangueira do reservatório de expansão e essa daqui. Qual que é a intenção disso? É através dessas mangueiras eu bater um jato de água diretamente da mangueira para ajudar a sair a água suja. Verificar se essas mangueiras não estão ressecadas. Por muitas vezes ela tá só estralando, craquelando, meio crocante, tá? Então, por muitas vezes é nada mais nada menos que água calcificada dentro da mangueira. Que o legal é o que? Você, igual da outra vez eu fiz, há 7, 8 meses atrás eu fiz. Tirei todas as mangueiras. Depois de tirar todas as mangueiras, eu pressionei ela para desgrudar a parte da água que calcificou. Aí ela ficou mole de novo, ou seja, ela apedreja na parede da borracha, na parte interna. Por que isso? Além de eu ter usado há um tempo atrás, um bom tempo atrás, água de torneira, o líquido de arrefecimento ele ficou na proporção errada. Então ela tava uma corzinha legal, mas a proporção ela não ficou certa. Aí depois você vai completando com água também, que é errado, sem ver proporção. Então dá uma baixadinha, você coloca água. Então no final a proporção ela vai perdendo, cada vez mais vai ficando fraco. Então isso faz com que, além da água da rua, que eu utilizei água de torneira, fica com a proporção errada, que acaba não fazendo o trabalho que deveria fazer, que é de não deixar calcificar, não deixar oxidar. Então muita coisa fica oxidando. Então o que eu fiz? Conforme, todas as mangueiras bem flexíveis. Às vezes ela só tá dura por causa da água, aí você acha que a mangueira tá condenada e não tá. Então aí você pressiona, você sente que ela tá estralando por dentro, ela tá crocante. Aí depois você nota que, opa, ficou flexível. É nada mais, nada menos que a parede da borracha apedrejada, petrificada, né? Acho que essa é a palavra certa. Só que faça isso e tire a mangueira. Se você notar que tá assim, tire a mangueira. Porque se deixar circular, essas partes que ficaram petrificadas, elas começam a ir para as galerias e pode entupir. Tirando, você não corre o risco. Aí você já faz a limpeza, tenta uma escova, jato da água, o melhor que você conseguir. Desde que não volte elas quando você colocar no carro, que fique crocante, tá? Então, é isso que eu vou fazer. E dessa vez a limpeza vai ser diferente. A ferramenta, ao invés de eu engatar nessa mangueira a parte de saída da ferramenta e a parte de entrada aqui, eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer aqui. Toda a água suja que sair durante a limpeza, ela já vai sair direto para a ferramenta. Aqui antes eu sempre engatei lá no reservatório e a entrada vai ser nessa mangueira aqui de água. Então eu sempre engatei aqui.
Porém, o fluxo d'água vem para cá e só uma parte retorna. Então, além da limpeza demorar demais, o que acontece? Boa parte de água suja volta para o radiador. E as sujeiras encrostas acabam fazendo o quê? Voltando para o radiador, porque é mais pesado, então ela não sobe, ela desce. Então dessa vez eu vou fazer diferente. Eu sempre fiz dessa forma no reservatório de expansão. Dessa vez eu vou fazer aqui, nesse ponto, com esses adaptadores. Então aqui vai entrar na válvula termostática e aqui na entrada da mangueira que vai pro radiador. Então a sujeira sai por aqui, a água limpa por aqui. Essa mangueira é a de retorno do ar quente. Eu comprei esse conjunto só para usar o sangrador que vem aqui. Como não encontra mais novo esse modelo, encontra um outro lá. Mas como eu não queria mudar, até porque meu T agora, o material dele não é mais de plástico, é de latão. Então eu dou preferência para usar sempre esse sistema, senão eu teria que colocar um outro lá, a mangueira nova, só que o T do outro modelo é diferente e é de plástico. Então eu optei por comprar esse conjunto só para usar o sangrador aqui, lá no meu carro. Então beleza, esse daqui, ele tá com indícios de petrificação. Eu vou desmontar ela daqui e vamos ver a sujeira que vai sair ao apertar. Já desmontei ela. E aqui como tá bem grudado a mangueira, eu sempre faço o seguinte procedimento. Quando eu vejo que não vai sair simplesmente puxando, rosqueando, eu enfio uma chavinha e jogo um WD aqui. Vou tentar filmar, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver. Vou tentar filmar, assim. Tá no meu joelho. Isso eu faço sempre nas mangueiras de todo, não somente do arrefecimento, em qualquer situação, até mesmo de óleo, respiro de óleo, que fica sempre bem grudado. Eu sempre faço isso. Olha lá. Olha como sai fácil. Aqui não corre o risco nem de estragar a mangueira e nem de às vezes acabar quebrando um conector. Retirado. Vou começar a apertar aqui para ver como é que tá. Ó, tá craquelando. Tá crocante, ó. Não significa que a mangueira tá ruim. Significa que a água ela calcificou dentro das mangueiras. Aí fica isso. Ele tá marrom por causa aqui do ferrugem do motor, né, do bloco. Mas essa mangueira ela não tá ruim, ó. Vou até trocar de mão, porque eu não tenho muita força na esquerda. E é isso que aconteceu com todas as minhas, a maioria, não todas, né, do meu carro. Aí depois de ter feito todo esse processo de apertando em todas e limpado por dentro, teve umas que eu enfiei alongador daquelas chave catraca, aqueles alongadores que vem no conjunto, para limpar melhor, bater no jato, escova. Porque é melhor ter uma mangueira original, mesmo que seja usada, do que você acabar comprando uma mangueira nova, mas não ter a mesma qualidade. Infelizmente as peças hoje
Por muitas vezes, até mesmo na concessionária já não tem mais a... Na realidade eu acho que nunca teve, né? Qualidade de montadora é uma. As que vai para autopeças ou até mesmo para venda acaba sendo de uma qualidade inferior do carro montado. Então eu prefiro optar sempre por original e tentar ao máximo manter a do carro. Olha o tanto. A mangueira já está mais flexível. E se passar uma escova por dentro, aí para. Fazer isso ao máximo nas mangueiras, depois passa uma escova, alguma coisa que consiga tirar, que ainda fica, você passa o dedo, você sente. Aí o certo é passar alguma coisa para produto químico, alguma coisa assim que não estrague borracha também, né? Mas olha o tanto de que ficou. Então quando pega uma mangueira craquelando, estralando, crocante, por muitas vezes é isso. Tem quem opte por trocar. Eu, no meu caso, eu optei por fazer isso e manter as mangueiras originais, né? Que a princípio, visualmente, a inspeção delas estavam muito boas. Somente por dentro mesmo aconteceu isso. Depois de limpar, volta pro carro e vida que segue. Vai ter que limpar bem, né? Tem que ter a paciência. Pra quem não tem, vai lá e compra nova. Só que aí tem que ver se vai encontrar a mesma qualidade de uma original. E fora o custo também, né? Mas é isso. Já saiu bastante e ela já está mais flexível sem estralar. Mas tem que molhar, né? Tem que ir fazendo isso, molhando e tirando o excesso. Porque ele fica... Às vezes só tá grudado. Às vezes só em fazer isso ele permanece algum local grudado. Mas no meu caso eu fiz isso e ficou bom. Já tem uns 8 meses que eu fiz isso. Por aí. Ferramenta conectada. Água que vem da rua para fazer a limpeza. Essa é a água que vai entrar. E essa é a que vai sair para ser descartada. Olha aqui, ó. Entra. Essa aqui vai entrar no radiador, água nova. Quando o cano estiver cheio, automaticamente ele vai vir e retornar para o reservatório, água limpa. Então na circulação vai entrar água limpa. Já aqui, quando abrir a válvula termostática, já vai sair toda a água suja. Então acredito que vai ser uma limpeza bem mais eficiente do que o método de ligar a ferramenta entre essa mangueira de reservatório, do reservatório de expansão, e a entrada de retorno. Porque por padrão normalmente se liga aqui, ó, entre o reservatório e a mangueira de retorno, se conecta a ferramenta. Então quando faz o padrão, só sai a sujeira que passa pelo retorno. Só que aqui tem um T. Então a maior parte de água suja ela retorna pro radiador. Já conectei a mangueira lá embaixo para começar a fazer a limpeza. Bom, tudo no esquema para começar a encher o reservatório de expansão. Primeira coisa que é fazer é abrir os sangradores. Esse aqui está improvisado. Estou esperando a peça chegar. Só essa parte, esse sangradorzinho. Então por enquanto está improvisado. O original desse carro é uma
uma rosquinha de plástico, mas deu problema nela. Então, por enquanto tá no parafuso com braçadeira, mas dá na mesma, tá? Então, esse sangrador, e abrir o sangrador do radiador. Onde que ele vai estar? Aqui, ele vai estar aqui, ó. É ruim de ver, mas ele tá aqui, nessa reta aqui. Então tem que tomar cuidado. Vou tirar ele aqui. Tem que tomar cuidado porque ele tem um anel O-ring. Então tem que prestar atenção na hora de tirar, pra nem cair e nem ficar preso lá. Olha aqui, ó. Tá. E nem ficar preso e depois a própria água derrubar ele e perder. Vamos ver se dá pra filmar aqui. Aqui tem muita coisa aqui. Deixa eu dar um zoom pra ver. Olha lá. É ali que ele fica, ó. Certo? Fica bem escondido. Vou começar a encher agora. Vamos ver se vai dar certo a ideia. Começou a sair, vou diminuir a pressão aqui. Começou a sair por ele. Bastante ar. Vou colocar só o dedo para outras partes começar. Tá vendo? Olha o reservatório enchendo lá. Olha lá. Sangrador. Tem que estar de olho aqui. Por enquanto não tem problema, mas tô vendo se as conexões que eu engatei, se tem algum vazamento nelas. Diminuir um pouco a pressão da água, porque tá subindo muito rápido ali. Então vou colocar o primeiro bujão. Olha o warning aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Aí ali vai aumentar o fluxo. Subindo lá. Baixei um pouquinho. Dá para ver que as mangueiras estão cheias já. Acho que a ideia vai funcionar daquele jeito. Aqui eu sinto também que tá cheio. Então aqui, vou colocar o segundo sangrador improvisado. Só que ali vai começar a encher, vai começar a transbordar lá no reservatório. Então é onde que eu
fecho. Sangrador no lugar. Deixei praticamente no nível. Como vai abaixar um pouco, eu deixei um pouco assim. Olha lá. Coloquei provisório aqui o filtro de ar. Só tá encaixado, mas não tá encaixado nessa entrada, não tem problema. Pelo menos aqui vai aspirar com o filtro ligado, conectado nela. Então vamos que vamos. Vou funcionar o carro agora e começar a fazer a troca. Quando a ventoinha acionar, tô contra o sol aqui. Eu abro essas duas válvulas e fecho a circulação. Essa parte aqui praticamente faz parte do carro, tá? É como se não tivesse a ferramenta, então por isso que ele faz essa ligação. Então quando eu for fazer a troca eu tenho que fechar para a água suja vir já sair pro balde. Aí entra a água limpa. Carro funcionando. Agora esperar entrar a ventoinha. Quando acionar aí eu faço esse processo. Quando desliga eu retorno para esse padrão novamente. Esse padrão é quando a ventoinha ela está desligada. Quando ela aciona, fecha a circulação, abre a entrada de água e abre a saída. Entra água limpa, sai água suja. Entrou a primeira ventoinha. Fecha a circulação, abro e fico de olho lá. Coloquei uma luz para me ajudar. Aí aqui eu consigo controlar o nível de água subindo. Pela luz talvez não dê para ver. Ó. Tem que estar de olho no reservatório e nos ponteiros. Ó, entrou água limpa, ponteiro abaixou. Tem que estar de olho, porque vai que dá temperatura alta aí, ficou alguma bolha, alguma coisa de ar que não tirou direito. Tem que acompanhar, porque se precisar desligar o carro, escapa uma mangueira, tem que estar de olho. Tem que estar em alerta. Numa dessa aí acontece alguma coisa, rompe uma mangueira, essas adaptações que a gente acaba fazendo aqui para encaixar, se desconecta. Se você tá longe, você não tá percebendo. Não dá pra ver, mas com a luz eu consigo ver o nível mais fácil. Pelo celular não dá pra ver. Como a água tá translúcida também, né? Se ela tivesse com aditivo, você vê. Você tem que estar de olho, hein? Lembrando que a princípio a limpeza tá só com água, tá? Assim que começar a sair limpo, a água translúcida, aí eu venho nesse produto aqui. Esse limpa radiador orgânico. Você usa a da sua preferência. Eu já uso um bom tempo esse, então eu já tenho o hábito dele. Então eu continuo. Mas aí não necessariamente tem que ser esse. Tem que ser um limpa radiador da sua preferência. Uma marca que você se sinta confortável e confiável, né? Mas isso eu só vou fazer depois de que a água sair daqui. Eu acabei de despejar para estar acompanhando. A água suja eu já descartei. Quando eu ver que o local aqui tá bem limpo, aí sim eu vou esperar o carro esfriar
e vou colocar esse produto no reservatório de expansão, para ele agir junto com a água e funcionar o carro. Tem as instruções de como fazer, no site também tem. Então tem que usar, fazer a circulação algumas vezes, deixar a ventoinha funcionar durante algumas vezes, conforme o que está escrito, e depois disso fazer a troca, que é deixar a água sair e entrar nova. Vê que tá verde a água. Com o carro frio, eu tirei um pouco da água por aqui mesmo, né? E adicionei o limpa radiador. Abri a tampa, adicionei e depois eu vim aqui pela própria ferramenta e completei o nível de água. Aí esse daqui eu deixei funcionar sem tirar água por 5 vezes acionando a ventoinha. Então ele acionava a ventoinha, a água se misturava com o produto que eu coloquei, ou ao contrário, o produto começou a se misturar em todo o sistema, e depois de 5 vezes que a ventoinha trabalhou, ela entrou e desligou por 5 vezes, eu já comecei a fazer a troca. Eu já fiz 2 trocas aqui e a água tá bem, tirou bastante sujeira. Você via que a água tava bem marrom ainda. Por aí vai, até eu vou chegar até ficar translúcida. Ontem tava bem limpo, tava assim ontem. Essa é a amostra. Não consegui clarear mais do que isso. Isso daqui é água de torneira, para fazer comparação. E essa foi a última do carro ontem. Não ia conseguir terminar colocando os aditivos ontem, a água, tudo, completar. E só do carro ter dormido sem terminar esse processo, olha como fica a água. Por isso a importância do aditivo. Isso é água que é aquela água parada. Deixa eu limpar a câmera. É aquela água que está ali. Da última amostra parada. E olha como é que fica. Só de ficar parado sem o aditivo. Por isso que é a importância do aditivo. Mesmo que seja água de torneira, é lógico. Eu vou ver no manual como é que tava. Mas na época desse carro não falava. Eu não sei se falava em água desmineralizada. O Celta, aquele ali, ó, ele fala água potável. No manual eu vou dar uma olhada desse carro. Mas só de que seja água de torneira, água de poço. É lógico, hoje temos água desmineralizada, uma água bem melhor. Tratada, sem flúor, sem cloro, sem um monte de coisa aí. Mas só de estar com aditivo ele já protege dessa corrosão. Ele já melhora, né? Então ele protege, ele circula em todas as partes enferrujadas e mantém a água mais limpa. E o legal é se desde o primeiro ano do carro fizer esse processo. Desde o primeiro ano, comprou um carro zero, começar a fazer esse processo a cada um ano. No manual desse carro fala, se não me falha a memória, a cada 5. Eu vou estar confirmando, olhando no manual. Mas se não me falha a memória, a cada 5. Então se fizer a cada um ano, para ter um problema de arrefecimento, oxidação, tudo nas partes internas, vai ser bem precário para acontecer, viu? Vai ser bem difícil mesmo. Parei aqui a limpeza depois de horas. Cheguei nesse melhor aqui. Acredito que 100% igual água de torneira não vou conseguir. Esse foi o melhor.
não sai disso por conta da ferrugem que fica dentro do bloco. Talvez o carro de 1 ano, se fizer a limpeza, chega num resultado melhor. Eu não consegui. Ontem eu comecei essa limpeza. Ontem eu comecei do meio-dia. Não, das 2 às 4, mas das 2 às 18, das 14 às 18, fazendo esse processo de troca de água com o produto. Anteontem eu já fiquei umas 2 horas fazendo isso só com água. E agora eu cheguei nesse melhor resultado. Deixar o carro esfriar, desconectar, começar desconectando aquela mangueira lá embaixo, que é essa daqui, na boca do radiador. Tirar ela. Aí já esgota bastante quando faz isso. Depois desconectar tudo. E algumas mangueiras estratégicas para bater um jato de água de mangueira. E para se tiver alguma sujeira ele ainda sai. Em alguns pontos estratégicos. E depois ar comprimido. Para tirar o máximo. E mesmo assim ainda fica no bloco. Não tem jeito de tirar. Talvez com uma ferramenta de vácuo. Mas mesmo assim eu não sei se consiga tirar toda a água. Mas é isso. Mesmo com toda aquela limpeza, quando esgota ainda, ó, tem umas crostinhas, bem pouco. Mas não tem jeito. Acredito que seja o melhor que eu consiga. Quando esgotou, ele saiu do fundo do radiador. Então, tirei essa mangueira para esgotar a água. Aí já coloquei de volta na válvula termostática. Tirei o reservatório para dar uma limpada novamente. E soltei essa mangueira aqui que vem do ar quente. Aí com isso, bati um ar aqui para tirar o excesso de água que fica no circuito. Aqui também. Então ele sai por aqui também. Quando você bate o ar, ele sai por essa mangueira. Que fica tudo no circuito que passa no motor e na válvula. Na válvula não, é no radiador do ar quente. Então naquele sistema todo, quando você bate um ar, ele passa nessa linha. Mesma coisa aqui. Bati um ar, aí ele tira o excesso dessa mangueira do radiador e mesma coisa aqui. Então essas são para mim os pontos estratégicos para tirar o máximo de água possível. Só soltando aqui, ele sai um pouco de água, mas continua ainda dentro da linha que passa no radiador de ar quente e também na parte do bloco que fica a bomba d'água e retorna aqui. Então, fazendo isso, eu acredito que seja a melhor opção para tirar o máximo de água de torneira possível. Aí o que eu vou fazer? Nessas partes, nessas mangueiras que eu mencionei, que eu bati um ar, eu vou jogar novamente com a mangueira a água nelas, em todas essas mangueiras que eu bati um ar, para tirar, para dar uma limpadinha no que restou, que ainda vai ficar, não tem como sair 100%. O bloco está enferrujado, então não tem jeito. Então ele vai ajudar a limpar mais um pouquinho e depois eu bato mais um ar e eu volto a montar tudo para colocar água desmineralizada. Essa flange de baixo do radiador, tanto aqui tem no outro lado, ela é simples de soltar, mas ela não solta fácil, então eu sempre tiro pela mangueira. Onde tem as flanges,
eu tiro pela mangueira. Essa abraçadeira já não é mais original já há um tempo. Mas a primeira vez que eu precisei, eu cortei a original e coloquei essa. O que acontece? Para tirar essa flange todas, tem que girar. Então, além de apertar as travas, tem que conseguir girar. E o problema? No radiador tem uma trava que não deixa girar. Então, para girar, teria que quebrar essa trava. Então, sempre, a vez que eu precisei trocar o radiador, eu joguei um WD lá entre as conexões dessa acho que não sei se vai dar pra filmar. Deixa eu ver qual que é a outra. Não sei se é essa. Que eu não lembro se tem uma flange. Tem uma flange também. Então o que eu fiz? Tem mais alguma que tem aqui? Acho que essa também tem uma flange. Não vai dar pra filmar. Essas mangueiras também do radiador, do ar quente, também tem flange. Então é simples de tirar, só que a dificuldade é que precisa rodar. Esses já são mais fáceis. Então jogou um WD, rodou, a flange solta do tubo. Mesma coisa no radiador, só que do radiador, por ter uma trava, na hora de rodar, ele quebra a trava. Então não é só apertar as travas do que fica na flange. Aqui não vai dar pra filmar direito aqui as travas. Mas onde que tem aquele adesivo branco aqui, ó? Tem trava. Quem já mexeu com isso sabe. Então só em apertar e puxar não sai. Tem que rodar. De preferência amolecer com o WD. Então fez isso, ele destrava. Tem um anel O-ring nessa flange. Então, para evitar quebrar essa flange, a melhor opção é tirar pela abraçadeira. Se for original, troca ela e coloca essa de aperto. Já troquei a mangueirinha. O bico dela é esse. Então já coloquei. Já tirei aquela provisória, aquela lá é emergência. Já abri o outro sangrador. Tá meio escuro hoje, mas ele tá aqui, ó. Aquele que eu mostrei no começo do vídeo. Nem eu tô enxergando. Deixa eu pegar aqui a luz. Olha lá. Aqui, ó. Aí. Já tirei também. Vou encher com água desmineralizada. Então eu não vou conseguir mostrar eu fazendo, que eu vou estar sozinho. Mas qual que é o intuito? Eu encher sem parar. Não pode deixar acabar a água. Tem que, sem parar, tem que ter um fluxo, de preferência com alguém, colocando a água desmineralizada. Eu faço assim. Depois que eu vou colocar o aditivo para não desperdiçar. Aí eu meço na ferramenta se a densidade está certa, se a proporção, no termodensímetro. Então vou colocando e vai ter que sangrar primeiro aqui. Quando aqui tiver um fluxo de água saindo e notar que não tem bolha, fecha esse. Depois vai para esse. É só esperar. Quando todo tiver um fluxo sem bolha saindo, sem ar, aí fecha esse e coloca no nível. Aí depois disso eu vou fazer o teste de pressão. Eu vou deixar um pouco acima do nível, porque com o carro funcionando ele vai abaixar depois.
Então ele não vai ficar 100% no nível agora. Mas essa é a ideia. Então colocou. Primeiro fazer a sangria desse lado, já tá aberto. Fechou aqui, vem para esse. Fechou aqui, já era. Então a sangria tá feita. Aí todo o ar tá tirado. O resto o carro se encarrega. Uma dica importante, hein? Quando começar a colocar água, já coloquei aqui. Quando começar a colocar água, para facilitar, levanta. Por quê? Vai começar a colocar água e o fluxo da água vai demorar para chegar no topo do sangrador. Então com isso ajuda o quê? A ter mais pressão para sair água tanto no radiador, naquele sangrador, quanto nesse. Primeiro vai ser nesse, depois nesse daqui, tá? Então vai enchendo e vai levantando e colocando água, de preferência alguém. Beleza? Após eu ter completado o reservatório de expansão com água desmineralizada, eu engatei a ferramenta de pressão no reservatório e deixei por alguns minutos. 10, 15 minutos ficou. Aí eu reapertei as abraçadeiras que precisavam devido ter indício de vazamento. E depois disso mantive mais alguns minutos. Aí sim, somente depois que eu vi que não tinha mais nenhum indício de vazamento e a pressão se manteve, aí eu desengatei a ferramenta e comecei a fazer uma nova sangria, só que colocando o aditivo. E a sangria foi somente pela mangueirinha, não foi necessário pelo radiador, porque já não tinha mais bolha nem ar no sistema. Então enquanto eu colocava, eu via a água saindo e quando ficou rosa eu parei. Fechei a sangria e mantive no nível. Aí foi tranquilo. Aí depois disso que eu fiz a medição da proporção pela ferramenta que eu tenho da Vurt, o termodensímetro. O teste de pressão é dessa forma. Eu já fiz e já tá ok. Mas é isso. Conectando a ferramenta. A minha é da Raven. Então o que eu faço? Com a ferramenta conectada, eu bombeio até, no manual fala 1 bar, que seria aqui. Mas eu coloco 12, então vem até aqui. E deixo aí uns minutinhos. Então o ponteiro ele tem que se manter. Se o ponteiro ele descer, provavelmente em algum lugar vai estar gotejando. Aí é procurar e ver se é vazamento apenas, se o vazamento se resolve apenas apertando a abraçadeira, ou se tem alguma mangueira danificada ou vazando por algum outro lugar, radiador, né? Torcer para que não seja em junta, nem selo, porque aí o trabalho já fica um pouco mais desafiador. Mas é isso. E também eu sempre testo a tampa. Essa tampa ela não veio, quando eu comprei o kit, ela não veio esse adaptador para essa tampa do estilo. Ele veio um outro que não servia. Serve na linha Fiat o outro, mas essa tampa ela é um pouco diferente. Deixa eu desrosquear aqui. Por ela ser essa parte aqui um pouco comprida, a que veio não servia. Então tive que comprar apenas por conta disso. É o Fiat 2 com essa numeração 109651-23. Então
feito esse teste, não vazou, aí sim que eu coloquei o aditivo. Então o aditivo só foi colocado após o teste de pressão feito com a água desmineralizada. Então passou no teste, abri esse sangrador e fui colocando o aditivo aqui. Quando saiu a água rosada, aí eu dei uma parada e coloquei a tampa de volta lá e funcionei o carro para se misturar, tanto o líquido quanto a água, para elas se misturarem. Aí depois sim que eu fiz o teste de proporção. O teste da tampa é feito da seguinte forma. Aqui informa 1.4 bar, ou seja, no mundo real, e de preferência a tampa original, e mesmo assim essas tampas elas ocorrem muito problema em pouco tempo. Às vezes de nova já tem esse problema. Então quando chegar aqui próximo do 15, no 14 aqui, ó, ela teria que abrir, ou seja, então eu tô aqui bombando. Em 10 ela tem que manter, em 11, 12, 13 ela teria que se manter a pressão. Quando chegasse no 14, aí teria que abrir e retornar. Eu não vou conseguir filmar aqui, mas ela se abriria, mas se manteria. Achei alguém para filmar para mim. Então vamos lá. Ele se mantém. Então o teste é se manter por algum tempo assim. Mas aí se ele chega um pouco acima, ele tem que abrir e retornar. Olha lá, ele abriu com 14. Ou com 13, quase 14. Mas esse é o teste de pressão da tampa. Senão fica evaporando o conteúdo que está no reservatório. Por isso que é importante ele estar sempre funcionando, sempre verificando a tampa. Então vamos de novo. Ó, ele se mantém. 12. Acho que está abrindo com quase 14. Mas tá legal. Durante os testes de pressão eu menciono 10 bar, 12, 13, 14, 15, mas é 1.0 ou 1.2 ou 1.3 ou 1.4 ou 1.5 bar. Aqui é o termodensímetro. Aqui eu vou sugar o líquido para fazer o teste de proporção. Após sugar e preencher todo esse compartimento, aí eu vejo qual que é a proporção que tá. Aqui tá batendo quase 20. Aí na tabela ele deve estar abaixo de 40 aqui, uns 20. Ele deve estar aqui nos próximos dos 20, então ele deve estar nos 35%. Bom, aqui como tá precisando, tá um pouco abaixo do nível. Então o que eu vou fazer? Eu tenho o aditivo puro e esse é o que eu coletei quando eu fiz a sangria. Debaixo do carro, posicionado por aqui mais ou menos, eu coloquei uma bacia. Então toda a água e aditivo que era esgotado durante a sangria, que era expulso, depois eu peguei, foi coletado e filtrado para esse reservatório. Fizemos a filtragem com tecido TNT, pedaço de pano também dá, um pano limpo, ou coador, mas eu usei TNT. Então eu vou colocar um pouquinho dessa água e ele vai abaixar um pouco o percentual que tá.
Se tivesse fraco, precisando, aí eu colocaria o concentrado. Aí aqui não, o que eu vou fazer? Vou colocar isso que já tá misturado. Aí ele dá uma enfraquecida na proporção. E é assim que eu faço. Se eu tivesse que enfraquecer um pouquinho a mais do que eu precisei, eu colocaria direto a água desmineralizada. Mas como era pouca coisa, então eu coloquei a que estava já misturada com aditivo. E eu vi na proporção que ela estava bem fraquinha. Então eu optei por ela. Mas se tivesse um pouco mais forte e eu quisesse diminuir a concentração, eu colocaria somente a água desmineralizada e ir medindo até chegar na proporção desejada. Esse meu conector em T, essa peça que fica aqui que tá preta, eu pintei de preto, mas ela é conector de latão, comprado nessas lojas que vende mangueiras e conexões, a Neoonic, então, comprei lá. Então aqui são 3 conexões, esse T, aí aqui de um lado tem um conector, e aqui também tem outro, e aqui subindo. Então são 4 peças para formar esse T. E o bom é que essa parte aqui eu não tenho mais problema, não estraga mais. E quando eu fiz as conexões, eu usei Veda rosca líquido, que ele trava a rosca. Então por aqui não vaza mais. Por isso que eu optei só por comprar o sangrador. E aqui também, essa peça é de alumínio. Tá pintada de preto, mas é de alumínio. No Mercado Livre tem para vender essa de alumínio. Então essa eu já tive um problema no passado. Quebrou esse pescoço aqui. Fiquei na mão. Bem num dia que eu ia viajar. Mas agora também é um problema que praticamente não existirá. Fiz uma pequena confusão entre os manuais do Celta e do Estilo sobre o líquido. Só no do Celta que informa que a cada 5 anos, aqui informa ou 150 km. E também, olha lá, no Celta ele fala água potável. E na parte de líquidos também, fala água potável, não fala desmineralizada. E o do Estilo? Vou pegar aqui. Sistema arrefecimento, mistura de água pura. Então, ou seja, tenho o carro vai fazer 16 anos, único dono, e sempre foi água de torneira nas oficinas e aqui também. A partir do ano passado, 2022, que eu comecei a usar desmineralizada. Então sempre foi torneira, só que com aditivo. Mas a proporção, pelo menos das últimas que eu usei aí, sem ter a ferramenta, estavam incorretas. Não estava na proporção certa. Em resumo, o manual do Celta ao menos tem uma referência de troca de prazo, e o do Estilo não. Só fala para verificar níveis, mas não fala quando deve ser trocado e nem nas revisões. Ao menos eu não encontrei. Não significa que não tem. Eu dei uma olhada aí em tudo referente a arrefecimento e no meu manual e eu não encontrei. No Celta sim, 5 anos. Estilo não informa nada.